Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor e também de conhecer mais e mais histórias de santos, histórias da vida dos santos, em particular hoje, memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero, fundador da Companhia de Jesus, fundador da Ordem dos Jesuítas. Que possamos então nos confiar à Santíssima Trindade, deixar que o Senhor venha falar aos nossos corações e também conhecer mais da vida de Santo Inácio de Loyola e usar de seus exemplos para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, tomar conta de nós agora e nos dá coragem, nos dá parresia, nos dá a força de vontade necessária mesmo para nos convertermos, para nos tornar melhores pessoas, para nos tornarmos pessoas que de fato querem e aceitam o Cristo, para nos tornar de fato aqueles que Cristo deseja fazer em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz em nós tudo o que for da tua santa vontade. Vem mudar completamente a nossa história, vem fazer nova todas as coisas em nós, para que possamos agora nos levantar, para que possamos aprender de Ti, para que possamos ser de fato transformados para uma vida nova, para uma caminhada nova, para uma busca nova na vida contigo, e para que assim possamos levar a palavra do Senhor para outros irmãos e irmãs com coragem, parresia, com determinação e verdadeiramente desejando alcançar o céu e levar o céu também para outros irmãos e irmãs. Tudo isso nós pedimos e nós clamamos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra que dizia: Assim fala o Senhor, põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A eles então dirás: Isto diz o Senhor: Se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude para a vossa orientação e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor, e quando Jeremias acabou de dizer tudo isso e o Senhor lhe ordenou falar a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: Este homem tem que morrer, porque dizes que em nome do Senhor a profecia: esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes. Por quê? Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório de hoje. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me consomem, como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram por todos eles sobre mim. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Responda-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Lucas? Suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos lendo um evangelho e uma primeira leitura em particular que, de certa maneira, o Salmo se conecta com a primeira leitura se conecta com o evangelho e as leituras, de modo geral, se conectam diretamente com a vida de Santo Inácio de Loyola, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas algo que eu quero trazer para nós, em particular, é compreender a partir do Salmo, né? Começar a meditar essa palavra a partir do Salmo de hoje, que vai nos falar, Salmo 68, 69, que vai nos falar justamente disso, dessa súplica que busca a misericórdia de Deus diante de tantas situações complicadas que nós estamos passando. Súplica para que o Senhor responda. Senhor, por favor, me responde. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu, contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa de que outros não roubei? Eu fiz alguma coisa, Senhor? Eu fiz algo que te incomoda? Fiz algo que doeu em ti? Fiz algo que o Senhor não gostou? Por acaso fiz alguma coisa que te machucou, que infelizmente está mexendo contigo? Será que fiz algo aos meus irmãos e irmãs para que eles me odeiem sem motivo? Será que eu fiz algo aos meus irmãos e irmãs para que eles possam agir tão agressivamente comigo? O que é que eu estou fazendo? O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as coisas que eu faço. O que eu estou fazendo que tenha incomodado tanto os meus irmãos? O que está acontecendo, Pai? Por vossa causa que sofri tantos insultos, tudo que eu fiz foi falar de ti, Senhor. Por vossa causa, pelo vosso reino, pelo vosso amor, pela vossa bondade, por tudo aquilo que tu és, é por ti que eu faço tudo que faço, é por ti que eu proclamo, é por ti que eu profetizo, é por ti que eu prego, é por ti que eu canto, é por ti que eu toco, é por ti que eu sirvo. É por tua causa que eu sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão e de vergonha. Eu me tornei um estranho para os meus irmãos. Como estrangeiro, eu sou como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. O meu zelo e meu amor pela tua casa me consomem e me devoram como fogo abrasador. Mas os insultos dos infiéis me ultrajam e recaíram todos eles sobre mim. Meus irmãos e irmãs, no geral, o Salmo de hoje está nos falando sobre situações que acontecem com muita frequência nos nossos tempos e desde a época de Cristo até hoje, talvez até desde a época de Davi, na época desse Salmo, desde a época de Jeremias até os dias de hoje. Não conheço na história da vida judaico-cristã, eu não conheço nenhum relato até então onde aqueles que foram chamados por Deus e elevados por Deus para que fossem enviados como profetas, como líderes religiosos. Não conheço nada, nenhuma história que fale sobre um líder religioso que tenha sido, de alguma maneira, levou uma vida muito, muito boa, muito fácil. Muito pelo contrário. Todos eles passaram por situações de tribulação, de insultos, de injúrias, de perseguição. Jeremias é considerado o profeta chorão, porque ele vai profetizar, ele vai falar ao povo, ele vai até ali no reino de Judá, nas cidades daquele lugar, para profetizar ao povo, para declarar as palavras do Senhor. O Senhor que pede a conversão de Judá, de Israel, urgentemente, mas no período de Jeremias em particular, era muito fácil que eles simplesmente olhassem para Jeremias e negassem as palavras dele. Por quê? Porque Jeremias era dali. É o que vai falar o evangelho de hoje, mas antes de chegar no evangelho de hoje, o ponto, antes de mais nada, ainda falando do Salmo, é sobre perceber que nós, como religiosos, como cristãos, nós vamos passar pelas tribulações, pelas provações, pela cruz. Nós vamos ser perseguidos, meus irmãos e irmãs, e talvez, e só um talvez, dentro de casa. E eu te digo isso com toda a dor do meu coração, porque eu passo por isso, diversas vezes eu passo por isso. Eu sou esse que em diversos momentos, eu sou o que reza muito, eu sou apontado como, sei lá, o que geralmente é o mais chato, porque quer fazer as coisas como Deus manda, mas não precisa ser assim, não sei o que, não sei o que. Uma vez minha mãe me chamou de radical e por aí vai. Mas, gente, são coisas que podem acontecer, são situações que podem surgir e tá tudo bem, faz parte da vida cristã. Eu não me importo. O que
nós precisamos compreender mesmo é que diante de tantos insultos, diante de tantas situações, diante de tantas confusões, tudo bem, é por Deus que nós fazemos isso, é por Deus que nós recebemos insultos, é por Deus que nós recebemos injúrias, é por Deus que nós somos perseguidos, ok, mas isso não significa que Deus nos abandonou e imediatamente nós vamos passar por tantas situações de dores, tantas situações complicadas, ao ponto de querer desistir. O salmo parece que é uma lamúria, ao invés de louvar e bendizer o Senhor, o salmo parece que é uma lamúria. Porque no fim das contas se entra numa confusão enorme. Sim, Senhor, tu não vai me ajudar. Sim, Senhor, tu não vai me socorrer. Sim, Senhor, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, meus irmãos e irmãs. Ele já fez. Ele já morreu por nós na cruz. São Paulo vai dizer: completa em minha carne aquilo que faltou na cruz de Cristo. Cristo já tomou todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos problemas na cruz. Ele já tomou todos os nossos pecados na cruz. O que está acontecendo conosco hoje, o que acontece conosco hoje é absolutamente nada perto daquilo que Jesus viveu, perto daquilo que Jesus passou no caminho do Calvário. São João da Cruz vai dizer justamente isso. Quando ele escolhe o nome dele, João da Cruz, é justamente porque ele não quer parar de contemplar a cruz de Cristo. E ele vai dizer: todas as vezes que passares por situações de injúria, de perseguição, todas as vezes que você quiser se exaltar e reclamar, olhe para a cruz de Cristo e cala-te. Olhe para a cruz de Cristo e cala-te. Literalmente, São João da Cruz dizendo: olha para Jesus e cala a tua boca. Você não está passando por nada comparado àquilo que Jesus passou. Mas quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos esses que queremos questionar Deus toda hora. Por que você está passando por um momento de dificuldade? Sim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque você está passando por um problema? Sim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque parece que tudo está caindo ao teu redor? Sim, Senhor, tu não vem me socorrer? O que vai acontecer? Que é isso que está acontecendo comigo? Todas as vezes que alguma coisa pequena acontece na tua vida, você quer reclamar, você quer falar alguma coisa, você quer questionar Deus, quando na verdade você precisa entender que através da sabedoria divina, você não vai conseguir compreender as coisas que estão acontecendo imediatamente. As respostas de Deus só vão surgir depois que você passar pelo vale das sombras, depois que você passar pela tempestade, depois que vier a calmaria. Depois que você passar por essa noite de choro, pela manhã vem a alegria. Meus irmãos e irmãs, compreendam que existe um processo. E no momento certo, na hora certa, você vai passar por isso e você vai compreender por que Deus te fez passar por isso. E na maioria das vezes, é só porque Deus quer te ensinar a passar com mais força. Deus quer te fazer mais forte diante da tribulação. Deus quer fazer crescer em você a tua fé. Deus quer fazer crescer em ti a confiança nele. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar pelo olhar da fé, pelo olhar da sabedoria e pelo olhar da virtude divina. Nós queremos olhar, queremos ter as respostas imediatamente. E aí nós fazemos exatamente como está no Salmo. É por tua causa que eu sofri tantos insultos, é por ti, por ti, por ti. E aí queremos questionar, queremos falar um monte de coisa. E queremos que Deus nos responda imediatamente. Por isso elevo para vós minha oração neste momento, Senhor Deus. Responda-me pelo vosso imenso amor. Responda, responda, Senhor, por favor, me responde. Me responde. Meus irmãos e irmãs, calme. Calma, por favor. Tenha calma, no momento certo Deus vai te responder. E aí você vai conseguir começar a entender por que justamente Jeremias está passando por tudo isso, né? Aquilo que eu falei, Jeremias, ele era do reino de Judá, ele morava na cidade do sul de Israel. E ali na cidade de Judá, ele vai proclamar, ele vai profetizar. E quase todo o livro de Jeremias fala justamente desse processo. Do processo de Deus usar um jovem que era daquela terra, um jovem que é conhecido por muitos ali. Deus usar um jovem para profetizar. E a maioria das pessoas não querer se converter, porque simplesmente acham que não vale a pena ouvir as palavras de um jovem, acham que não vale a pena ouvir as palavras do jovem Jeremias que nós conhecemos, não vale a pena ouvir as palavras dele porque ele só está falando besteira. E aí os servos não querem mudar de vida, os profetas não querem mudar de vida, os profetas de Baal, né? Eles não querem mudar de vida, os sumos sacerdotes não querem mudar de vida, o povo não quer mudar de vida. E o que é que eles querem fazer então?
vamos atrás de Jeremias para que ele possa ser preso, porque este homem precisa morrer. Versículo 8. Porque tu dizes justamente que a profecia do Senhor vai transformar a casa de Israel como Silo, como a cidade de Silo. Porque esta cidade vai ser devastada e vazia de habitantes. Gente, não é Jeremias que está falando isso, é Deus, mas eles só estão olhando para Jeremias e eles estão indo contra Jeremias. Eles estão indo contra as palavras do Senhor. Eles não conseguem acreditar que Jeremias está profetizando em nome do Senhor. Eles não conseguem abrir o coração, eles estão com o coração enrijecido, endurecido, fechado. Eles não conseguem abrir os seus ouvidos para entender que é o próprio Senhor falando e entender que eles precisam se converter. Talvez, e só um talvez, Jeremias tenha passado pelas maiores dificuldades que um profeta pode passar. Que é justamente você falar, profetizar, e ninguém, absolutamente ninguém, querer te ouvir. Ninguém querer te ouvir. No Novo Testamento, ou melhor, na era cristã, digamos assim, século XI, século XII, século XIII, nós temos alguns nomes que passaram por isso também, em particular um, que é o meu professor, Santo Antônio de Pádua, que foi pregar por os peixes porque as pessoas não queriam ouvir. Então, meus irmãos e irmãs, na maioria das vezes vão haver situações onde nós não seremos ouvidos, onde nosso testemunho não vai ser levado em consideração pelas pessoas ao nosso redor. Nossas mudanças, nossa conversão, nossa busca por Deus pode nem ser. As pessoas ao nosso redor podem nem prestar atenção e podem até achar que é tudo mentira. Mas vale a pena entender que não depende de nós, depende unicamente do poder do Espírito Santo que gera convencimento nos corações e que promove a conversão. Nós não podemos parar de rezar por conta disso, nós não podemos desanimar por conta disso, nós não podemos desistir por conta disso, porque se afinal de contas nós não podemos fazer nada em nossa casa, Deus pode. Se afinal de contas nós não conseguimos transformar a realidade da nossa casa por nossas próprias forças, Deus pode. Se afinal de contas nós não somos bem-vindos no lugar onde estamos, então vá para outro lugar onde você é bem-vindo e onde você pode operar a obra do Senhor. Reze e pergunte para Deus onde Ele quer que você esteja. Porque se você não pode fazer uma transformação na tua casa, então talvez você possa fazer uma transformação em um lugar diferente. Nunca se sabe. Deus vai te enviar exatamente para o lugar onde Ele quer que você esteja. E é isso que fala Santa Teresinha. É isso que fala Santa Teresa d'Ávila. Tenha certeza de que você sabe exatamente onde você está. Tenha certeza de que Deus está te colocando no lugar, exatamente no lugar onde você deve estar. Se é na tua casa, então reze pela tua casa e faça ações que promovam a transformação e a conversão da vida dos teus. Se é na tua igreja, se é no lugar onde você está, na paróquia, na comunidade onde você serve, que seja ali o lugar onde você foi colocado por Deus e onde Deus quer que você seja transformado completamente e quer que você transforme também outros corações. Se for em qualquer outro lugar, no teu trabalho ou em outro ambiente, seja ali um sal da terra e luz do mundo, seja sinal da vida cristã, seja verdadeiramente motivo de transformação e conversão do ambiente, mas não desista. Por mais doloroso que possa ser, de fato, não ser aceito dentro de casa, dentro da própria terra, e eu te digo isso com toda a dor do meu coração, porque eu sei muito bem o que é isso. Meu coração também passa por essa situação em diversos casos. De rezar e sentir que nada é transformado. Sentir que as pessoas ao meu redor não são transformadas. De rezar. De fazer o maior esforço possível para conseguir me converter e converter as pessoas ao meu redor. E ao mesmo tempo sentir que não está acontecendo absolutamente nada. Mas ainda assim, meus irmãos e irmãs, não podemos parar, não podemos desanimar. E se for necessário, mesmo pregando, mesmo agindo, mesmo rezando, se for necessário, deixe tudo nas mãos de Deus, entregue para Ele e vá para os lugares onde Deus te enviar. Vá para bairros diferentes, vai para paróquias diferentes, vai para cidades diferentes se for necessário, vai para onde Deus te enviar. E eu te falo isso não apenas por uma questão minha, não só por um cotidiano meu, porque eu passo por isso em diversos casos, de servir muito mais longe de casa do que perto de casa. Mas eu não estou falando necessariamente de mim. O que eu estou falando especialmente é que além de Jesus e além de Jeremias, quem passou por isso também foi Santo Inácio de Loyola.
nascido em 1491, desculpa, em 1491, cresceu e foi educado dentro de uma família nobre, e assim ele, que era verdadeiramente de um ambiente muito cavaleiresco, muito ainda medievalizado, final do século XV, início do século XVI. Estamos falando aqui de uma Espanha, de uma União Ibérica, de um reino, de reinos, vários reinos ali reunidos e lutando contra si, e de repente numa luta, numa guerra, em uma das batalhas em defesa da fortaleza de Pamplona, ele teve a perna gravemente atingida em 1521, foi atingida por uma bala de canhão, e assim ele ficou imensamente acidentado. E ali, durante o período de longa recuperação, ele leu vários livros, e na maioria das vezes aquilo que levavam para ele não eram livros de histórias medievais ou livros de histórias cavaleirescas, eram livros apenas sobre a vida de Cristo e de todos os santos. Livros que falavam justamente da vida cristã e da história cristã através dos santos, mudando completamente a perspectiva de vida de Santo Inácio, na época Iñigo Lopes de Loyola. Até então, ele finalmente sentir um chamado profundo de Deus para ele, e ele mudar completamente o desejo dele, os sonhos dele, de glória mundana, cavaleiresca, glória nas guerras. Não, ele passou a aspirar sonhos espirituais. E então, depois de se recuperar, ele entrega a sua espada para Nossa Senhora de Montserrat, e ele passa a viver temporariamente em oração e solidão. Ele deixa o lugar que era dele, ele deixa a família dele, ele deixa o ambiente onde ele está, ele deixa o ambiente onde ele nasceu, ele deixa aquele lugar de profunda vida mundana, ele deixa aqueles sonhos de glória mundana, ele deixa tudo deste mundo de lado, e ele passa a viver uma vida de oração e solidão. Ele quer ter uma experiência profunda com Deus, ele quer ser cada vez mais inspirado pela vida dos santos, ele quer cada vez mais desejar mais e mais de Deus, mais e mais da vida com Deus. E assim ele começa a escrever os exercícios espirituais, um livro de orações e de discernimento, de autoconhecimento, que é justamente o seu principal livro hoje em dia, e que faz parte de toda uma caminhada espiritual que ele passou a iniciar em si mesmo e depois se tornou algo ainda maior. Ele foi estudar em Paris, na França, pelo menos no caso no Reino Franco. Ele foi estudar em Paris, onde reuniu vários amigos, como por exemplo São Francisco Xavier. E assim, juntos eles fundaram, em 1534, a Companhia de Jesus, aprovada pelo Papa Paulo III, em 1540, e focada na educação e na evangelização. Mas a Companhia de Jesus, para quem não sabe, no ambiente ibérico, Portugal, Espanha e os reinos daquela região, falar companhia, na realidade, era uma outra forma de falar legião, como na Itália era legião. Na Espanha, em particular, na região ibérica, falar companhia, ou falar legião na Itália, falar companhia era uma reunião de pessoas para as batalhas, uma reunião de soldados para as batalhas. Por isso que Companhia de Jesus, e por isso que os símbolos da Companhia de Jesus são grandemente voltados para a questão das guerras. Mas as guerras, as batalhas espirituais, são voltadas justamente, se você pegar os símbolos, né? Em alguns casos, escudos, aparecem escudos nos símbolos, na heráldica da Companhia de Jesus. Ou então o símbolo do sol, né, que representa a luz, que representa Cristo, que é o sol maior das nossas vidas, da nossa vida cristã, mas também acompanhado de uma lança, ou às vezes de uma espada. Várias representações ligadas à Companhia de Jesus, justamente porque eles são os soldados que vão batalhar em prol de Cristo. E assim eles vão levar para aqueles que não querem a evangelização, eles vão levar para aqueles que não querem escutar, para aqueles que não querem se converter, eles vão levar educação e evangelização. Eles vão evangelizar através da educação cristã. E assim nasce justamente a Companhia de Jesus, e é expandida cada vez mais a Companhia de Jesus, indo não necessariamente para ambientes da região ibérica, indo não necessariamente para ambientes da Península Itálica ou para o Reino Franco,
Não, eles foram principalmente, Santo Inácio, São Francisco Xavier, eles foram principalmente evangelizar Ásia e América do Sul, ambientes completamente longe da Europa. Meus irmãos e irmãs, você pode se tornar um santo e talvez você seja um santo lá no Japão. Meu irmão, minha irmã, talvez Deus queira fazer de você alguém muito cheio de conhecimento, mas talvez não seja no lugar onde você está agora. Santo Inácio de Loyola saiu da Espanha e foi para a França. Talvez você seja formado por Deus em um lugar completamente distante da tua casa. Talvez Deus te construa com essa inspiração para a evangelização, não necessariamente no lugar onde você está. Santo Inácio de Loyola, ele fundou a Companhia de Jesus e foi aprovado pelo Papa Paulo III na Itália. Então talvez você precise justamente tomar a coragem de, sim, Senhor, eu vou escutar a tua voz, eu vou aceitar de fato o teu chamado e eu vou para onde tu quiseres que eu vá. Como diz Jesus no Evangelho, o Filho do Homem não tem lugar para repousar a cabeça, porque nós não sabemos onde nós somos chamados a estar. É Deus que nos envia. E alguém que nasceu na Espanha, alguém que nasceu ali em Aspeistia, na Espanha, né? Santo Inácio de Loyola foi morrer em Roma, dia 31 de julho de 1556. Então entendam, meus irmãos e irmãs, que na maioria das vezes pode haver muitas situações que vão endurecer o coração das pessoas ao teu redor e talvez você não consiga. Infelizmente, talvez você não consiga mudar a forma de pensar da tua mãe, talvez você não consiga mudar a forma de pensar das pessoas ao teu lado, talvez você não consiga mudar o jeito de viver dos teus irmãos e irmãs, mas se você for perseverante, se você escutar a voz de Deus e dizer sim para o chamado dele, para onde ele te enviar, obedientemente indo para onde ele te enviar, Deus ainda assim pode fazer muita coisa através de ti. E talvez seja justamente esse o ponto. Ele não quer te fazer santo dentro de casa. Ou talvez queira. Depende muito do teu chamado. Mas talvez ele não te queira no lugar onde você está hoje. Então, onde você está, e você já parou para pensar que talvez não seja o lugar onde realmente Deus te quer? Você já rezou perguntando onde Deus de fato quer que você esteja? Você já parou para pensar de fato onde Deus quer te fazer santo? É dentro da tua casa? Amém. Reze e seja santo na tua casa. É no teu trabalho? Amém. Que Deus te conduza e que você seja santo no teu trabalho. Mas talvez Deus te queira um missionário. Talvez Deus te queira um líder religioso. Talvez Deus te queira um sacerdote ou uma irmã, uma religiosa. Talvez Deus te queira se consagrando a uma comunidade de aliança. Talvez Deus te queira se consagrando a uma comunidade de vida e indo morar na comunidade. Talvez Deus te queira numa vida muito mais profunda, mais íntima dele. Talvez Deus te queira deixando a tua espada, deixando a tua batalha diária, deixando o teu cotidiano normal, nobre, cheio de riquezas, cheio de glória mundana. Talvez Deus te queira justamente buscando a glória celeste, deixando a tua espada de lado e indo viver uma vida de profunda oração, como foi o exemplo de Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e tantos outros. Que assim possamos então, meus irmãos e irmãs, buscar a cruz de Cristo e lutar as batalhas que Cristo desejar nos enviar e que sejamos assim cada vez mais fortes na cruz que o Senhor nos enviar colocar nas nossas mãos. Tudo para a sua maior honra, tudo para a sua maior glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós por intercessão de Santo Inácio de Loyola, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações até o próximo momento de meditação, e não esquece de compartilhar a palavra de Deus com outros irmãos e irmãs que precisam conhecer, precisam saber mais e mais e ter mais intimidade com o Senhor nas Sagradas Escrituras.